Olá! A partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula de formação geral básica do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos e alunas surdos, este é o meu sinal. O objeto de conhecimento que nós iremos tratar, que aliás eu estarei abordando com vocês ao longo dessa videoaula, trata a respeito da identidade e alteridade. Você já ouviu falar nessas palavras, nesses termos? A palavra identidade, ela é muito mais recorrente, mas certamente causa uma estranheza a você a respeito do significado, ou em outras palavras, o que se quer dizer quando menciona-se alteridade. E essa é a abordagem da nossa videoaula. Vamos começar. Eu estou aqui apresentando uma imagem a vocês e nessa imagem o que é que nós podemos visualizar? Nós temos de um lado da imagem uma moça que ela está se observando no espelho e em contrapartida a outra imagem acaba retratando justamente pessoas que estão se relacionando, que estão em um momento de conversação, enfim, pessoas que estão interagindo entre si. E aqui na parte inferior acaba de surgir duas indagações para você. Quem sou eu? Ou em outras palavras, quem é você? E a outra indagação, como eu percebo o outro? Como que você percebe a outra pessoa? Então, essas duas imagens, elas acabam exemplificando o que é a identidade e também o que é a alteridade. Ressaltando que, além dessas palavras, além desses termos serem utilizados na sociologia, elas são muito recorrentes numa outra ciência social, que é a antropologia. Isso é uma informação de suma relevância. Agora vamos trabalhar cada um desses termos de forma separada. Vamos visualizar novamente. Vocês podem observar, nós temos essa imagem e vocês podem prestar atenção. Existem vários rostos, homens, mulheres, pessoas negras, pessoas brancas, enfim. Nós temos na imagem uma certa representatividade. E essa imagem, ela quer designar justamente o quê? A questão da identidade. Então, nós precisamos entender uma coisa. Não existe nenhum indivíduo que seja igual a um outro indivíduo. Por mais que ele venha, digamos assim, do mesmo núcleo familiar. É um exemplo muito simples. Você tem uma família e, de repente, aquele casal gerou 3 filhos. Esses 3 filhos são iguais? Esses 3 filhos, eles pensam iguais? Esses 3 filhos, eles têm a mesma leitura, o mesmo entendimento, a mesma concepção a respeito da realidade? A resposta é negativa. Cada indivíduo desse, a exemplo de cada pessoa que compõe uma determinada realidade social, é absolutamente diferente. Por isso que eu retomo o comentário anterior. Não existe um indivíduo que pensa igual ao outro. Não existem as pessoas que se comportam da mesma maneira. Ou, por que não dizer, na sociologia, e quando nós levamos em consideração as interações sociais que nós somos capazes de estabelecer uns com os outros, e essas interações, elas acabam correspondendo a quê? A nossa capacidade de nos relacionar com outros seres humanos. São relações absolutamente subjetivas, logo elas não são iguais. Nós não temos na sociedade, numa análise social, a mesma objetividade que nós vamos encontrar lá nas ciências exatas. 2 vezes 2 sempre será 4. Eu posso ter N explicações para esse cálculo matemático, mas o resultado ele sempre será o mesmo. Essa mesma regra, ela não se aplica às questões sociológicas ou, por que não dizer, à dinâmica social.
Então, quando eu menciono identidade, eu estou mencionando o que o indivíduo é, a pessoa dele, a construção desse indivíduo, levando em consideração toda a dinâmica da realidade social. Afinal, me reportando ao pensamento de Emile Durkheim, especificamente na obra As Regras do Método Sociológico, o que é que nós podemos compreender? Quando nós nascemos, a sociedade ela já está pronta. A religião já existe, a política já existe, o sistema financeiro do país também é previamente existente, a exemplo das crenças, das tradições, das normas jurídicas e outros elementos que eu poderia aqui estar exemplificando a todos vocês. Ou seja, a estrutura social, ela é anterior à existência das pessoas. Quando cada um nasce, as pessoas elas simplesmente vão, em acordo com o contexto social no qual ela se encontra, o indivíduo ele simplesmente vai absorvendo todos esses elementos. Ele vai absorvendo os padrões de educação, ele vai absorvendo os hábitos, ele vai absorvendo o entendimento a respeito dessas normas jurídicas, enfim. O indivíduo ele vai se constituindo, ele vai se formando, ou por que não dizer, ele vai se definindo à medida que ele vai não só, digamos assim, conhecendo as instituições sociais e todos os seus padrões, mas à medida também em que ele vai se relacionando com outras pessoas. Aí esse indivíduo, essa pessoa, ela começa a elaborar as suas concepções a respeito da realidade, a forma como que as pessoas entendem situações, eventos políticos, por exemplo, que é um tema muito recorrente, parte, aliás, dessa construção social do indivíduo, das referências que ele tem, que começa lá no seio familiar. Então, isso acaba correspondendo à identidade, às particularidades, o comportamento de cada um, os gostos, o entendimento e a compreensão que o indivíduo dispõe. Agora, como eu também menciono identidade, eu posso também atribuir a uma determinada sociedade. Por exemplo, se eu levo em consideração a sociedade indígena, eu estou tratando de uma sociedade, eu estou tratando de um tipo de identidade, em que aquelas pessoas elas estão vinculadas umas às outras em torno de padrões que são comuns, crenças, tradições, uma forma específica de viver. A exemplo também da nossa sociedade. Nós temos a nossa identidade, nós somos brasileiros. Qual é a identidade? Quais são as características que definem o brasileiro enquanto sociedade em comparação com pessoas que estão inseridas em outros países? Ou, por que não dizer, em outras sociedades, que também têm as suas respectivas identidades. Vamos retomar aqui na projeção, nós temos uma citação que você vai acompanhar a leitura, e nessa citação nós temos um breve conceito baseado em Stuart Hall a respeito do que vem a ser a identidade. A identidade é formada no interior e através da diferença, e não fora dela. Ela é, portanto, uma construção, nunca algo fixo ou essencial, e está sempre sujeita a transformações históricas e culturais. Ou seja, tudo isso pode ser alterado. Uma adolescente que hoje tem 15 anos de idade, ela convive com padrões sociais absolutamente diferentes no que diz respeito a uma mulher, por exemplo, de 1960, 1940 ou 1920, quando dispunha da mesma idade de 15 anos. Ou seja, todos nós temos o conhecimento que a sociedade ela muda ao longo do tempo e, consequentemente, isso vai impacta na dinâmica das relações sociais. Avançando na exposição do nosso conteúdo, vamos abordar agora o conceito de alteridade. Nós estamos vendo na imagem um casal
no caso uma mulher negra, olha só a identidade dela, né? E no caso nós temos um homem branco, podem ser namorados, marido e esposa, amigos em um momento de interação social, enfim, a imagem não nos define qual a natureza da relação entre eles, mas há uma interação. E que, começando pelas características físicas, são pessoas que têm as suas identidades e estão interagindo entre si. Então, percebam, a identidade, ela tem uma forte relação com alteridade. E alteridade significa justamente o quê? Entender o outro. É quando você questiona-se. Quem é o outro? Quem é o outro para você? Você tem um entendimento do que é o outro. Mas você entende o outro dentro daquilo que ele realmente é? Ou você somente entende o outro da forma que você quer entender? Se você entende o outro, porque prestem bem atenção, o outro é aquilo que é diferente de você. É aquela pessoa que pensa diferente de você, é aquela pessoa que tem um estilo de vida diferenciado em relação ao seu. Esse é o outro. O outro é o estranho, é o diferenciado. E esse diferenciado, você entende como? Volto a essa indagação. Você entende ele em acordo com as suas referências sociais? Se você opta por esse caminho, você tem um entendimento tendencioso. E é a partir daí que nascem os preconceitos, as pré-noções e os pré-julgamentos. Porque a partir do momento que eu utilizo as minhas referências como parâmetro para entender uma outra pessoa, um grupo social que seja, para compreender uma determinada sociedade, eu estou simplesmente me colocando numa condição em que eu somente vou visualizar aquilo que eu quero visualizar. Eu não estou entendendo o outro em si, naquilo que ele é. É por isso que a sociedade, ela é permeada por pensamentos, por ideias absolutamente preconceituosas. É por isso que a pessoa negra, ela já é associada à criminalidade, porque é um preconceito existente na sociedade. Porque muitas das vezes a maioria das pessoas não consegue entender, não consegue contextualizar o racismo estrutural que foi sendo construído ao longo do tempo na sociedade brasileira, que faz com que a população negra no nosso país, em pleno século XXI, seja severamente discriminada pela falta de entendimento, reforço, pela falta de contextualização, pela falta de entender a história do outro. Eu simplesmente, dentro dessa perspectiva, eu me coloco no centro do universo e simplesmente tudo aquilo que não é compatível com a minha realidade, que não é compatível com as minhas visões, o que é que eu faço? Eu vou inferiorizar. Eu estou sendo etnocêntrico, como se coloca na antropologia. Agora, a partir do momento que você resolve compreender a realidade do outro, levando em consideração a historicidade dele, se for o caso, eu vou entender uma outra sociedade, como, por exemplo, a sociedade indígena. Outro preconceito muito comum no Brasil: o índio é preguiçoso, o índio não gosta de trabalhar. Não é que ele não gosta de trabalhar. A sociedade indígena, né, as pessoas que compõem essa sociedade, elas trabalham, elas têm a sua organização produtiva. Diferente da nossa organização produtiva, é uma outra sistemática, porque é uma outra cultura, é uma outra sociedade. Quando eu me disponho a compreender isso, eu tenho um comportamento de alteridade, eu estou sendo relativista, eu estou compreendendo, repito mais uma vez, a realidade do outro tal qual ela é.
eu não estou tecendo julgamentos, eu não estou tendo uma postura discriminatória baseada nas minhas referências. E é claro que o viver em sociedade hoje, principalmente diante da pluralização, que incomoda muitas pessoas, né? Uma sociedade muito pluralizada, ela acaba, digamos assim, sendo desconfortável, lamentavelmente, para uma parcela de membros que existem no contexto social, que muitas das vezes não consegue respeitar as diferenças raciais, as diferenças de gênero, as diferenças religiosas, as diferenças até mesmo de classe social, dentre outras que eu poderia aqui estar exemplificando a todos vocês. Mas vamos avançar, vamos fazer aqui a leitura em conjunto da citação, baseada em Geertz. O outro não é apenas um espelho invertido de nós mesmos, mas sim um ser dotado de sua própria história, cultura e visão de mundo. A alteridade é reconhecer e respeitar as diferenças que constituem os diversos grupos humanos. E ainda, nesse nosso conjunto de imagens, eu tenho aqui uma charge para vocês. Toda charge é sempre uma ironia em relação a uma situação real. E aqui nessa charge nós temos, através da imagem, a situação do descobrimento, né, de quando o homem branco, o homem europeu, ele chegou no território brasileiro e que ele teve, né, diante da descoberta, contato com uma população que até então aqui existia, que no caso eram os indígenas. Você observa aqui de um lado, né, do lado esquerdo da imagem, nós temos a representação do homem europeu e aqui temos um balão. E um deles diz assim, meu Deus, eles não usam roupas. E do outro lado nós temos os indígenas rindo e um balãozinho que coloca também a seguinte frase, olha, eles não usam penas. Então vocês podem perceber que de ambas as partes nós estamos tendo o quê? Uma postura etnocêntrica, o vestir, o código de vestimenta. Como que o indígena ele se vestia àquela época? Né? Como que o homem europeu ele se vestia àquela época? Então, da mesma forma que nós podemos identificar uma postura etnocêntrica, porque nas frases que eu li agora há pouco a vocês, vocês percebem o julgamento diante do estranhamento com a realidade do outro. Ou seja, em nenhum momento, né, nem os indígenas e nem os outros, né, no caso os portugueses, eles, digamos assim, perceberam a cultura de cada um. A cultura do indígena, no que diz respeito ao vestir, é diferente do homem europeu e vice-versa. Com base nisso, vamos agora para o nosso aprendizado, vamos consolidar duas questões objetivas para nós praticarmos o nosso conhecimento. Na primeira questão, a construção da identidade de um indivíduo ocorre por meio de processos sociais, culturais e históricos, nos quais o contato com o outro desempenha papel fundamental. Esse processo envolve reconhecer diferenças e semelhanças, além de aprender a conviver com elas. Sobre os conceitos de identidade e autoridade, nós vamos identificar entre as assertivas A, B, C, D ou E, qual delas está correta. Na letra A identidade é um atributo biológico e imutável dos indivíduos e não sofre influência das relações sociais e culturais. Letra B. A alteridade ocorre quando rejeitamos aquilo que é diferente, protegendo nossa identidade de influências externas. Letra C. Identidade e alteridade são processos independentes. A construção de quem somos não depende do contato com o outro. Na letra D, a identidade é construída nas interações sociais e a alteridade representa o reconhecimento e o respeito às diferenças que existem entre os indivíduos e grupos. Letra E,
A convivência com o outro não interfere na construção da identidade, pois está formada exclusivamente no âmbito familiar. Vamos observar qual a alternativa correta? Espero que você tenha identificado que a letra D é a alternativa correta. A identidade é construída nas interações sociais, conforme eu ponderei para vocês no início da videoaula, e a alteridade representa o reconhecimento e o respeito às diferenças que existem entre os indivíduos e grupos. Vamos avançando? Nossa segunda questão. O conceito de alteridade é fundamental para compreendermos as relações entre diferentes culturas e identidades. Ele implica reconhecer o outro em sua diferença, sem reduzi-lo aos nossos próprios padrões e valores. Com base nesse conceito, nós vamos identificar a alternativa que melhor representa uma atitude pautada na alteridade. Letra A. Criticar uma cultura diferente por não adotar os mesmos costumes ocidentais. Letra B. Impor os próprios valores a um grupo considerado atrasado culturalmente. Letra C. Compreender e respeitar os rituais de outra cultura, mesmo que sejam distintos dos seus. Letra D. Ignorar as diferenças culturais para evitar conflitos. Letra E. Classificar uma sociedade como inferior por ter uma organização social distinta. Com base em tudo que eu expliquei para vocês, a alternativa correta está expressa na letra C. Compreender e respeitar os rituais de uma outra cultura, mesmo que sejam distintos dos seus. Isso é uma postura de alteridade. Isso é uma postura não preconceituosa. É quando você percebe a diferença. Por mais que você não concorde, o melhor caminho é qual? Silenciar e respeitar justamente essas diferenças. Afinal, a sociedade é um espaço democrático, é um espaço pluralizado e as pessoas, digamos assim, elas não são obrigadas a viver em acordo com as suas convicções, com aquilo que você mesmo acredita que seja o correto. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Acesse a nossa plataforma e assista novamente essa videoaula de Sociologia e outros objetos de conhecimento que estão lá muito bem explicados para vocês. Um abraço e até a próxima.